Boa noite, pessoal, tudo bom? Meu nome é Ana Laura Magalhães, eu sou especialista em investimentos e hoje eu venho aqui no InfoMoney conversar com grandes especialistas do mercado. Eu sou fundadora do Explica Ana, um Instagram onde eu sempre falo de mercado financeiro, desmistificando algumas coisas, e hoje a gente vai falar então de inúmeros outros pontos de vista, né? Eu tô aqui com os chefs. A gente tem o editor-chefe do InfoMoney, Thiago Salomão, a gente tem o Daniel Cunha, que é o estrategista-chefe da XP Investimentos, fica em Nova York, e o Karel Luketic, que é o analista-chefe de research da XP. Sempre para trazer um panorama complementar a cada um deles, né? Dentro dessa perspectiva, a gente já teve agora 94% das urnas apuradas, o Bolsonaro aí com 55% dos votos, e agora a gente quer entender de fato como o mercado abre amanhã. Karel, na sua opinião, começando, né, você que monta essas carteiras de indicação de posição diariamente, como é que está hoje a perspectiva dessa sua posição? Bom, perfeito. O Bolsonaro é o novo presidente eleito do Brasil. A gente acha que o mercado recebe com bons olhos a eleição de Jair Bolsonaro. A gente acha que a avenida de crescimento para a Bolsa ela pode ser muito positiva. Tem uma série de desafios adiante, mas o horizonte ele pode ser muito positivo para a Bolsa. A abertura de amanhã é sempre difícil de falar. A gente acha que ela é positiva. O mercado já anteviu um pouco isso, então antecipou um pouco o movimento. A Bolsa vem subindo aí desde a semana antes do primeiro turno, já mostrando o Jair Bolsonaro mais forte. Mas a leitura deveria ser positiva. Os setores que mais se beneficiam ali são as estatais, os nomes ligados ao consumo doméstico como um todo, são os que deveriam ir melhor amanhã relativo dentro da Bolsa. Entendi. E no seu ponto de vista, Daniel, você aí que tem todo esse conhecimento amplo, né, e pode contribuir para a gente dentro de uma perspectiva macro global. Certo. Boa noite, Ana. Boa noite, pessoal. Como o Karel falou, a abertura é positiva, só lembrar que o positivo no mercado, ele muitas vezes é relativo, no seguinte sentido, que você vai ter uma maior propensão a risco para ativos Brasil, isso vai se ver na Bolsa. Aliás, um ativo pouco líquido, mas que já negocia nesse momento na Bolsa de Chicago, moeda brasileira sobe 1% já, é a primeira que a gente chama de proxy, ou que a gente possa tentar testar aqui o humor ou o que esperar de amanhã, mas Bolsa, juro e moeda performam bem amanhã. Acontece que a gente está vindo num momento global bastante incerto. O principal termômetro de risco, vamos pegar a Bolsa Americana, o índice S&P 500, fecha a semana passada no fechamento muito feio, perdendo a média móvel de 200 dias, caindo 4%, e na verdade já vem numa queda acumulada de 10% há muito tempo, na verdade há 2 anos e meio que a gente não via esse movimento de aversão a risco lá fora, então isso pode acabar pesando. O positivo vem no seguinte, no relativo a esse humor mais avesso ao risco que a gente tem acompanhado, os ativos brasileiros ainda tendem a performar bem. Então, por mais que, vamos supor, não acho que seja o caso, mas se a Bolsa Brasileira amanhã fica inalterada, mas porque o mercado externo está caindo, isso está sendo um comportamento positivo dos ativos brasileiros. Então, só para minha contribuição inicial aqui, também se fosse para dar um chute aqui, abre para cima, é valorização, mas mesmo que essa valorização não seja tão pungente, é porque talvez você está tendo um ambiente mais cético lá fora, mas de novo, no relativo, ou seja, Brasil quando comparado a outros emergentes ou até mesmo outros ativos de riscos, performa bem amanhã, sim. Excelente. Thiago, alguma coisa para complementar para a gente? Você que é responsável hoje pela formação de carteira ali da InfoMoney, né, que é um dos mais acessados jornais de finanças do Brasil. Eu acho que um ponto que dá para complementar nessa história é que a Bolsa, embora esteja no movimento positivo nesse mês de outubro, talvez a gente ainda tenha um espaço a subir, tendo em vista os patamares de algumas ações lá em maio, né, quando veio a greve dos caminhoneiros e tudo mais. Mas acho que o ponto principal agora do mercado vai ser monitorar quais vão ser os nomes que o Bolsonaro vai indicar, quais as propostas que ele vai priorizar, né, seja tanto a reforma da Previdência como até outras reformas econômicas, mas o ponto principal é que o mercado já tirou um problema que ele tinha, que era uma possível volta da esquerda ao poder, e talvez tenha algum resquício ainda para subir nesse curto prazo aí, né? Só para já complementar, né, daqui a pouco a gente vai colocar o Henrique Breda aqui ao vivo, né? Só para agregar aqui, o Henrique Breda, um dos gestores de fundos de ações que mais se deu bem no mercado nos últimos anos, né? Exatamente, pessoal. O Henrique Breda, ele é gestor de um fundo de ações no Brasil que chama Alaska Black. Um fundo que no último ano rendeu 31%, e 2018 não foi um ano muito fácil, né? Foi um ano bastante complicado, a gente teve aí diversas oscilações. A volatilidade do fundo é de 30%, por exemplo, é um fundo muito volátil.
Para vocês terem uma ideia, geralmente um fundo de ações tem volatilidade ali de 15% a 17%. Então uma volatilidade de 30%, entregando 31% de ganho é muito bom. Historicamente falando, o fundo entregou mais de 230 pontos percentuais do Ibovespa. É muita coisa. Então é uma cabeça que de fato a gente quer ouvir. Se você já quiser ligar pro Breda, ele vai contribuir com a gente aqui nesse panorama de discussão, mas eu queria até puxar um gancho aqui para vocês todos, cada um em sua área de atuação. O mercado ultimamente já tem precificado esses movimentos, né? Que é o DI futuro em queda, que é esse dólar em queda e que é esse disparo da bolsa. Ainda dá para ganhar muito dinheiro? Sim. Já tá na hora? Pega essa aqui. Ó, o Breda já tá na linha, se vocês quiserem. Então vamos pro Breda primeiro. Pera aí, Henrique, tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Bom, vamos colocar você aqui na discussão. A Ana estava perguntando sobre o quanto o mercado já precificou de fato essa vitória do Bolsonaro, se ainda tem um espaço para subir o mercado, tendo em vista todo o movimento de alta que a gente teve no curto prazo. Acho que tem sim, tem bastante espaço. O que a gente acabou escutando muito nos últimos dias, últimas semanas, é que uma certa preocupação das pessoas checarem o quanto que está precificado ou não no mercado a vitória do Bolsonaro, ou até uma versão do Bolsonaro liberal. Quando a gente olha os fundos multimercados, os grandes no Brasil, a gente vê ainda que as carteiras deles ainda estão bem neutras, defensivas. A gente vê dólar comprado, a gente consegue ver a alocação em bolsa muito baixa. Eles são um termômetro de curto prazo importante para monitorar se está precificado ou não, né, a questão do Bolsonaro ganhar a eleição. A gente sabe o quanto que eles podem ficar alocados em bolsa, no real, e o máximo que a gente viu nos últimos dias, algo mais recente, foi uma alocação em juros, né, em venda de juros longos principalmente. Agora, bolsa e mesmo câmbio, muito pouco. Talvez o câmbio, uma diminuição de posições compradas, alguma neutralidade, mas nenhuma grande posição bem construtiva mesmo. Então, seu espaço é muito grande que dá para se alocar. E quando a gente olha investidor estrangeiro, quando a gente vê que muitos precisam de algo factual para poder se alocar, não é? Você pega um fundo, ele não pode brincar muito com isso. Então, assim, quando o Brasil perde investment grade, ele tem que sair por mandato. Quando você não tem eleição definida, ele por mandato não pode alocar, porque em tese é só uma probabilidade de quem que vai ser o próximo presidente, mas não está definido de fato. Então agora a gente entra numa outra discussão. Já está dado quem que é o presidente, já está dado mais ou menos qual que é a linha de raciocínio, mas agora o mercado vai querer saber quem que são os nomes, quem que serão os ministros, qual que vai ser a linha de fato. O que a gente tem visto por enquanto é que a base do novo governo é grande. Surpreendeu nos apoios da bancada ruralista, bancada evangélica. O PSL queria fazer 22 cadeiras, conseguiu fazer mais do que 50. Já tem uma certa simpatia de membros do Novo, do MBL. O PSDB já fala em apoio para reformas. Rodrigo Maia já está se manifestando também nessa direção com relação às reformas. Então a largada, o D0 do governo é muito bom pró-reformas. Então isso agora é um assunto que vai estar na pauta, vai estar todo dia nos jornais. Não tem mais esse medo da esquerda, do PT, esse tipo de coisa. Então, só de ter passado esse risco, acho que vai ter muito fundo aí, multimercado e de curto prazo, que vai ter que montar posição construtiva para o Brasil. E investidores estrangeiros, que agora é fato, está dado o presidente, está dado quem que é o cara, ele pode tomar alguma atitude mais agressiva na alocação de capital. Então acho que está muito pouco precificado. Mas o primeiro dia eu concordo aí com o Karel, com o Daniel. O primeiro dia caixinha de surpresa, pode abrir muito forte no começo, que é o susto, né? Depois não fecha positivo, mas não tanto quanto abriu. Depende de como que vai estar lá fora, emerging markets, e o S&P não está com aquela bola toda.
Mas o Brasil no relativo amanhã com certeza vai ser muito bom. Você tem uma pergunta para fazer, Ana? Que eu tinha uma pergunta. Pergunta primeiro, depois a gente passa o celular para cá. Tá, então, Breda, você, como a Ana já até apresentou, você é gestor de um fundo que tem uma vol bem elevada, né? Para quem acompanha, para quem conhece o histórico do Alasca, sabe bem disso. Você planeja alguma mudança na carteira tendo em vista a concretização do resultado, assim, o Bolsonaro de fato sendo eleito? Alguma posição que possa aumentar na sua carteira ou até alguma posição mais defensiva que você possa reduzir? Algo em mente? O máximo que eu acho que dá para fazer no nosso caso é mexer nas posições de juros longos. O fundo, desde o final de 2015, a gente sempre esteve 100% comprado em bolsa e 100% vendido em dólar. E nesse meio do caminho sofremos todas as variações positivas e negativas dessa alocação. Só que os juros, a gente veio ao longo dos últimos dias e semanas diminuindo a posição vendida. A gente está numa neutralidade agora. Se os juros amanhã não abrir tão forte na queda, talvez a gente venha com posição vendida. Mas se abrir muito forte na queda amanhã, a gente vai ficar quieto, não vamos mexer na alocação do fundo não. Então vai seguir vida normal, comprando em bolsa, escolhendo os principais nomes, mas o nosso target para sair do dólar vendido está muito longe. Então esse dólar tem que vir abaixo de 3,30 para a gente começar a pensar em diminuir. Tá. Muito bem. Só uma última pergunta, na verdade é para complementar o que você acabou de falar, porque minha dúvida era basicamente essa. Henrique, obrigada pela participação. A minha dúvida ela é um pouco mais referente em questão de hedge, né? Alguma estratégia de proteção do fundo. Quando a gente tinha ali no ano de 2017 uma perspectiva muito boa, até chegar o Joesley Day, o Alaska Black caiu 30% num único dia. Foi aí que a gente começou a perceber então que o fundo estava muito bem posicionado, mas extremamente alavancado, e foi um movimento que eu acredito que ninguém esperava, né? E de fato foi um choque muito grande. Hoje, a gente já sabe que o Bolsonaro traz mesmo algumas perspectivas positivas em relação à política, mas até a gente conseguir colocar em pauta essas reformas liberais necessárias, ou pelo fato da gente não saber mesmo precificar qualquer movimento de mercado imprevisível, como é que você está posicionado hoje em questão de proteção de portfólio? Hoje, a maior proteção nossa tem vindo de forma tradicional, depois vou falar do nosso ponto de vista. De forma tradicional, as maiores proteções nossas são as exportadoras. Então, assim, a gente tem mais ou menos metade do portfólio, são ações que ganham com a alta do dólar. Então, apesar de ter o dólar vendido ali no futuro, dólar futuro, ela é parcialmente neutralizada com Suzano, Braskem, Vale, uma série de companhias que são exportadoras. Mas a maior proteção de fato nossa sempre é gordura de preço. Então quando a gente olha as ações, a gente acha as ações ainda muito baratas. Então essa é a nossa maior proteção. Quando a gente olha o real contra as outras moedas, o real ele ainda está super competitivo. Os juros a gente já está fora, né? Depende agora de uma visão construtiva agora com reformas para a gente pensar em se posicionar positivamente em juros, vender juros longos, mas esse a gente já não tem. Agora o câmbio e as ações a gente acha que ainda tem muita gordura. Então por mais que a gente tenha nos próximos meses alternâncias entre frustrações e surpresas positivas com as reformas, a gente vai seguir alocado dessa forma, a não ser que algo muito fundamental mude, ou de repente o que a gente imaginava para o Brasil é diametralmente oposto, o que eu acho que é muito difícil. Mas proteção no sentido de para pagar algum choque lá de fora ou algum assunto de curto prazo muito ruim do governo Bolsonaro, a gente não tem. Tá. Tudo bem, obrigada. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Henrique? Eu acho que dá para a gente complementar essa sua resposta com os panoramas aqui, tanto do Karel quanto do Daniel, principalmente porque você falou dessa posição, né, do Brasil em relação aos países emergentes, principalmente falando agora da nossa moeda, para o Daniel complementar, e o Karel Luketic trazendo um pouco dessa análise das exportadoras, que você sempre fala também que usa como estratégia de proteção na sua carteira. Bom, Henrique, muito obrigada pela sua participação, tá? Obrigada por cooperar aqui com o nosso debate. Parabéns pela sua gestão.
Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quer começar, Daniel? Eu gostaria de começar, agradecer a presença do Breda aqui no bate-papo. A questão da moeda, não sei se o Karel concorda, assim, se tivesse que escolher um cavalo, para mim seria a Bolsa. A moeda em termos de, que a gente chama de modelar o valor da moeda brasileira, da divisa em relação a outras economias, baseado em conta corrente e as pautas de exportação do Brasil, não parece ter tanto prêmio, mas lembrando, no curto prazo isso pode se dissociar de uma maneira também muito forte, e eu acho que isso só acontece, ou pelo menos a história mostra que isso acontece, se você tem uma perspectiva de fluxo muito forte para mim para o Brasil. E aí o Breda coloca o posicionamento dos investidores internacionais. Eu, lá fora, a sensação que a gente está tendo é o seguinte: você consegue dividir esse grupo que classicamente no mercado lá fora a gente fala de fast money e o real money. O fast money seria o que a gente chama aqui mais de investidor especulativo, que esse sim vem com janelas mais curtas de investimento ou de montar cases, mais apoiado em conjuntura. Sabe? Esse investidor ele está atento, ele já está atuando e ele vem, ele entra. Agora, geralmente não é o fluxo que realmente causa um deslocamento do câmbio, ou um deslocamento de preços de ativos, seja fora de câmbio, ou bolsa ou em juros. O que a gente chama de real money são os investidores que já têm como mandato alocações muito maiores. Então, assim, falando em nomes lá fora, BlackRock, PIMCO, são gestores de trilhões de dólares. Esse perfil de investimento, eles de fato já precisam de horizontes mais longos, 1, 2, 3, 5 anos. E acontece que para você estender esse horizonte de alguns meses ou trimestres para alguns anos, você precisa responder uma pergunta, que é a reforma da Previdência. E hoje a gente não tem. E não tem mesmo. E acho que não vai ter nos próximos meses. Por quê? Porque você tem que esperar a nova administração começar. Você tem que esperar, então, o discurso de posse, dia 1º, você tem que esperar 1º de fevereiro, quem é o presidente da Câmara, quem é o presidente do Senado, e você começar a ver a capacidade política de uma administração Bolsonaro. Então, esse público, por enquanto, pelo que a gente conversa lá fora, pelo que a gente visita de clientes, escuta de clientes, esse público não parece estar tão predisposto a zero de jogo, já vim com aportes significativos do fato de fazer um deslocamento da moeda muito forte. Então, acho que o cavalo fica mais em bolsa, e aí eu passo a palavra para o Karel. Perfeito, eu acho que o gancho não poderia ter sido melhor. E assim, acho que eu concordo com gênero, número e grau aqui. Acho que quando a gente olha inclusive a gente acabou de soltar um relatório que deve estar no e-mail de todos vocês, que a gente analisa o panorama, o cenário pós-eleições, falando exatamente ali entrando no detalhe dos próximos passos, o que monitorar no campo econômico-político, e que a gente de fato prefere bolsa dentro do Brasil. Acho que estamos muito alinhados aqui em relação ao câmbio. O câmbio pode até ter um movimento no curto prazo, porque pode ter fluxo entrando no Brasil. Isso faz com que o câmbio possa descolar um pouquinho de outras moedas, mas parece bem precificado nesse nível aí próximo dos 3,70, principalmente considerando o cenário de risco externo que o Daniel mencionou, né? Assim, o mundo ele não está muito tranquilo, a gente vê preocupações em relação a tensões comerciais, Estados Unidos e China, crescimento da China, juros, inflação nos Estados Unidos. Então é um cenário conturbado no externo que traz reflexo para a moeda. Quando a gente olha para a Bolsa, e até dando um passo atrás para o que o Breda mencionou, a gente concorda que o melhor cavalo dentro do Brasil é a Bolsa. Eu também concordo 100% com o que o Daniel falou, que tem que ter mais visibilidade em relação ao comprometimento com as reformas. Isso é importante, porque para que o Brasil de fato engrene, né, que a Bolsa continue andando e esse caminho ele seja longo, a gente tem que ver um comprometimento com as reformas, tem que entender o desenho das reformas. Isso não está claro ainda, teve uma série de propostas que a gente também explora no relatório. Então teve uma série de propostas que podem ser muito boas, mas que, no final das contas, tem que ser priorizadas pelo governo para que isso de fato se materialize e para que o investidor ele ganhe cada vez mais convicção. Agora, quando a gente pensa na Bolsa, olhando para o ano que vem, e pensando um pouquinho mais no médio e longo prazo, tiver um potencial muito interessante para a Bolsa. Na nossa visão, a Bolsa pode chegar até 125 mil pontos em 2019, se a agenda reformista ela for endereçada. E a Ana está me olhando aqui com cara de susto nos 125 mil pontos. Então, eu vou explicar um pouco os 125 mil pontos. Para deixar claro... Só para deixar claro, a gente fechou sexta-feira com 85 mil pontos. Exato. Não, é uma alta realmente interessante. E acho que... de onde vem esses 125 mil pontos? Né? O nosso cenário base, só para deixar claro, é 110. Então esse é o cenário otimista. Mas esse é um cenário otimista que passa pelas reformas. Então se as reformas forem endereçadas, o caminho para a Bolsa ele pode de fato ser muito positivo.
O principal e primeiro motor é a revisão de estimativas para cima. E aí o que é importante é que é uma revisão de estimativas para cima não de um ano. Ou seja, a gente tem um lucro estimado para o Itaú para o ano que vem que pode ser melhor. Mas não só em 2019, em 2020, 2021. Quando você tem um ciclo de revisão de estimativas por um período prolongado de tempo, você consegue pagar mais caro pela Bolsa hoje. Então, quando a gente olha para a Bolsa hoje, ela negocia até um leve desconto em relação à média histórica, ou seja, é atrativa, mas não é uma coisa gritante, é 5%, 10% no máximo de desconto em relação à média histórica. Só que a gente acha que o lucro pode ser mais alto, ou seja, ela vai automaticamente ficar mais barata e que isso pode durar, essa revisão ela pode ser por um período composto de anos. Isso faz com que a alta da Bolsa pode ser mais forte. E tem dois outros fatores que também já foram mencionados aqui, mas que são importantes, que é fluxo. A gente tem uma alocação ainda muito baixa para a Bolsa no Brasil. Quando a gente olha para a alocação para a Bolsa dos fundos dentro do Brasil, isso é próximo de 5%. Já chegou a ser 8%. Na verdade, já chegou a ser 14% e foi 8% na média histórica no Brasil. Ou seja, tem pouco dinheiro na Bolsa ainda. Então essa virada para a Bolsa, em um ambiente onde os juros eles ficam mais baixos por mais tempo, e só para deixar claro, mais baixo não significa no nível atual. Pode até ser um pouco mais alto do que a gente está vendo agora, só que 8%, por exemplo, é um nível que, quando comparado com a média histórica brasileira, é muito baixo. Pode ser um pouco acima dos 6,5% de hoje, mas ainda é muito baixo comparado com a média histórica. Então você tende a levar mais dinheiro para a Bolsa, o que ajuda também em termos de potencial de alta ali para a Bolsa. Exato, mas ainda assim estou achando 125 mil pontos muita coisa. Não, a gente acha que até o final do ano a Bolsa pode buscar 90 com 100. E aí, a partir desse patamar, para o ano que vem, ela pode ir para os 125. Entendi. Você, Thiago, concorda um pouco com essas perspectivas? Eu concordo bastante, mas eu queria já aproveitar a presença do Cunha e do Carel aqui para fazer uma pergunta para cada um, com base no que eles falaram. Cunha, você, como tem um contato muito maior com o investidor internacional, queria saber como é que o investidor lá fora está vendo, vamos dizer, um problema que na Faria Lima que a gente não vê muito, mas você conversa com o brasileiro em geral, o cara que não ia votar no Bolsonaro falava, pode ter um risco de uma ruptura democrática, a gente vai voltar a ser uma ditadura e tudo mais. Semana passada eu entrevistei os dois gestores multimercados da ZQuest, o Sérgio e o Bernardo, e eles falaram que estão céticos em relação a isso. Obviamente tem esse risco, mas se isso de fato aumentar, eles mudam as posições deles, mas nesse momento isso não preocupa. Como é que isso é visto lá fora? Até enquanto você falava, chegou o push aqui da Bloomberg, e a Bloomberg chamou o Bolsonaro de far-right candidate, né? Tipo, o super-direita aí, né? Não é visto só como candidato de direita, né? O quanto isso preocupa o investidor lá fora, o quanto isso eles colocam na ponta do lápis na hora de decidir investir no Brasil? Perfeito, Thiago. Esse ponto é muito importante até a gente trazer aqui para o debate, porque vai de encontro com esse ponto de interrogação da reforma da Previdência, também vai esse ponto de interrogação do que é o governo Bolsonaro. Então, desses dois públicos que a gente discutiu aqui de investidores, né, então tem um que o mandato é mais conjuntural, e aí eu concordo com o Carel, a conjuntura é positiva sim. A conjuntura que eu digo assim, os próximos 2, 3 meses. E se for para dar uma data, é 1º de fevereiro. Acho que até 1º de fevereiro você tem um candidato que consegue se eleger com uma força eleitoral que só foi visto em 2002. Assim, a quantidade de deputados que ele consegue eleger. A gente, lembrando, essa noite também foi importante para a gente observar as rodadas de segundo turno em 14 estados. Né, de 14 estados, 10 candidatos a governos que se apoiaram ao Bolsonaro, citaram o Bolsonaro, vencem. 2 apoiaram mais o PT, vencem, 2 neutro vencem. Então, assim, é uma força eleitoral muito grande. O PSL, que em 2014 elege um deputado, agora elegeu 52. Então, ele já inicia o que a gente chama de período de lua de mel. Isso é muito forte. E essa parte até agora é muito mais no discurso, é muito mais na fala, é muito mais no aceno. Fica uma interrogação de quem é, na verdade, o presidente Bolsonaro. Vamos dizer aqui que a gente pode afirmar que a gente conhece ou conheceu o deputado Bolsonaro. A gente passou esse ano, então, conhecendo o candidato Bolsonaro. E a partir de agora, com o discurso da vitória, a gente começa, então, a desenhar e esboçar quem será o presidente Bolsonaro. Assim, acho que o mercado está otimista, e faz sentido ter, porque você tem uma linha de evolução entre esses personagens, vamos dizer assim, na política. Então a imprensa, ou como muito grande parte dos analistas, tem, por exemplo, o histórico para poder analisar quem é Bolsonaro, o histórico dele quando era deputado.
E sim, vai classificar como extrema-direita ou vai classificar como alguém que ameaça a democracia, porque de fato o histórico dele como deputado te traz evidências que suportam esses tipos de afirmação. Agora, o mercado, como já está um passo mais à frente, de uma maneira muito mais pragmática, sabe que assim, o presidente Bolsonaro espera-se uma caminhada muito mais ao centro, muito mais pró-diálogo e formação de consenso. Então, foi o que o Karel já usou muitas vezes aqui, dá o benefício da dúvida. Então, muito melhor você pegar um país que está com desafios enormes, onde o mercado e os investidores já estão te dando o benefício da dúvida para trabalhar, do que o contrário, que seria caso uma vitória de Fernando Haddad. Então, a conjuntura está favorável. Agora, o que é o alternando a conjuntura? Seria uma abordagem mais estrutural. Sim, com isso ainda pesa. Bolsonaro vai ter uma habilidade política? Porque é o novo, a gente não tem como analisar. Porque se a gente leva em consideração que vai ser o deputado Bolsonaro que vai coordenar a Câmara, a gente teria mais aversão ao risco. Então, a gente ainda vai ter que passar quem é o presidente Bolsonaro. Começa agora. O mercado está mais predisposto a conhecer o presidente Bolsonaro, mas todo mundo vai ter que conhecer agora. E eu acho que, baseado com o que a gente viu do deputado Bolsonaro e até do candidato Bolsonaro, acho que a gente pode se surpreender positivamente, né, com essa presidência Bolsonaro, que, de novo, daqui até 1º de fevereiro é no discurso. 1º de fevereiro, Brasília is open for business. Está aberto ali as atividades políticas em Brasília, com a eleição da presidência da Câmara e do Senado. Sem dúvida, as duas primeiras evidências muito fortes do que já foi o bastidor e a antessala política, de coordenação política para o Bolsonaro, que resulta em presidente da Câmara e resulta em presidente do Senado. E aí os investidores vão ter mais evidências e insumos para modelar ou o que esperar da ação política da próxima administração, que é muito importante. Juntar 308 deputados para se aprovar uma emenda constitucional é muito difícil e que bom, porque foi feito para. Exato, eu acho que esse empecilho do diálogo é o mais claro, de mais complicado agora nessa política, porque a gente já teve aqui 97% das urnas apuradas, com 55% dos votos do Bolsonaro. Não restam dúvidas de que a gente já tem, de fato, um novo presidente. Você queria fazer uma pergunta para o Karel? Sim, para o Karel, a gente tem um trabalho parecido com carteira recomendada e hoje eu acho que vocês têm alguma estatal na carteira, né? Temos Banco do Brasil e CEMIG. Então, a minha pergunta era justamente... E Petrobras, por sinal também. Eu queria pegar até essas estatais. Hoje na carteira Infomoney a gente não tem nenhuma estatal, mas eu estava acompanhando muito de perto a CEMIG e o Banco do Brasil também, mas a CEMIG era a que estava mais perto de entrar, né? Mas aí eu já queria aproveitar e te perguntar, se fosse colocar numa ordem de preferência ali as estatais, né? Tentando até fazer uma análise meio individual delas. Hoje a gente tem, acho que as principais, né? São a CEMIG, que está muito mais na mão do novo governador de Minas do que do presidente, mas Banco do Brasil, Eletrobras e Petrobras. Você consegue elencar aí quais são as que mais podem se beneficiar nesse novo governo e por quê? Porque é que também teve o fato que muitas delas já subiram demais, né? Acho que o próprio Banco do Brasil já teve uma alta bem expressiva, mas o quanto que essas 4 aí você colocaria em ordem de preferência e... Tá, vamos lá. Assim, acho que a gente não cobre a Eletrobras, então eu não vou entrar na preferência da Eletrobras no relativo, porque é complicado falar sem a cobertura. Então eu vou focar na Petrobras, na CEMIG e no Banco do Brasil. A gente gosta do bolo das estatais, porque a gente acha que a agenda ela vai ser liberal, ou seja, de dar mais liberdade para as empresas estatais, mesmo que elas continuem sendo estatais, ou que parte delas continue sendo estatais. Isso é importante, por exemplo, a gente até analisou tudo que foi dito pelo time do Bolsonaro em relação à privatização, e tanto o Banco do Brasil quanto a Petrobras, pelo menos o núcleo delas, ficaria estatal. Na Petrobras, provavelmente que seja privatizado ao longo do tempo, é a distribuição do combustível, assim como o refino, mas a exploração do petróleo muito provavelmente fique dentro da Petrobras como estatal ainda. Só que você ter uma gestão mais independente, uma política de combustíveis que ela conversa mais com o mercado internacional, você tem um potencial de lucro muito maior, um potencial de otimização da empresa muito maior. Isso se aplica a todas elas, essa independência do governo. Como que o Banco do Brasil vai alocar a carteira de crédito dele, qual que vai ser a ingerência que ela vai ter sobre isso e sobre a independência da gestão e de como a empresa é tocada no dia a dia, tudo isso fica muito mais aberto a ser pró-mercado num governo do Bolsonaro. Então acho que ainda tem sim muito potencial à frente. Acho que a gente gosta dos três. Se eu tivesse que colocar em ordem de prioridade, provavelmente colocaria Banco do Brasil à frente, por uma questão de que não só tem ela estatal, mas os bancos como um todo, é um setor que a gente gosta bastante. Já a Petrobras acho que tem ali uma reprecificação em relação às petroleiras globais.
ela negocia um desconto quando comparado com os players, né, os outros participantes do mercado de petróleo global. Ela já está passando por um processo de queda de alavancagem, de venda de ativos, de retomada operacional, então isso já vem acontecendo ali desde o governo Temer, mas ainda tem aí para fechar em relação aos pares internacionais, e a CEMIG ainda tem adiante toda a retomada operacional, à medida que você coloca uma gestão mais independente, e aí eventualmente uma privatização no segundo momento, que isso que eles têm deixado bastante claro, né? Que não é privatização no D0 para a CEMIG, isso é importante, porque tem que botar de pé a primeira empresa, fazer uma reviravolta operacional para depois falar de uma privatização que a gente acha que é bem razoável ali para talvez 2020, vamos dizer assim. Muito bem. Excelente discussão, pessoal. Vocês podem se inscrever aqui no canal da XP Investimentos aqui embaixo para vocês sempre receberem alertas de debate como esse ou sobre qualquer outra perspectiva econômica que sempre acontece. Eu queria finalizar com cada um de vocês, né? O editor-chefe do Infomoney, o estrategista-chefe internacional da XP e o analista-chefe de research da XP, com uma mensagem para o investidor brasileiro. Amanhã não pode deixar de ter na carteira o quê? Tchau, começa, Zé. Eu fui o primeiro da última. Tá, eu vou começar. Eu acho que tem algumas ações que eu tenho participação na carteira Infomoney que eu sempre brinquei que, obviamente, tinha que acompanhar eleições bem de perto, mas algumas empresas iam continuar prosperando, seja com Haddad, Bolsonaro ou qualquer outro presidente, né? É uma ação que eu já, desde que eu criei a carteira Infomoney em janeiro de 16 até hoje, ela está na carteira, é a B3, né? Antes era a BMF Bovespa, aí depois tradei com a CETIP, mas eu continuo com a B3. Acho que é uma ação que realmente todo mundo tem que ter na carteira, porque nesse cenário de juros se mantendo baixo por mais tempo, não só os investidores vão buscar mais o mercado de ações, como também as próprias empresas vão buscar o mercado de ações para se financiar, né? Porque acho que o que travava um pouco a janela de IPOs era justamente essa falta de perspectiva, né? O que vai ser daqui para frente. E agora, já sabendo quem vai ser o presidente nos próximos 4 anos e tendo um direcionamento mais liberal, né? Uma agenda mais homogênea, né, de presidência, Senado e deputados, isso pode destravar a janela de IPOs e vai ser muito bom para a B3, e fora que ela é praticamente um monopólio nesse mercado. Perfeito. Ana, eu vou fugir da sua pergunta. Eu acho que tem que ter diversificação, porque eu realmente não consigo entrar muito no top picking de bolsa, de ação. Eu acho, de novo, respeitando o perfil de cada investidor, mas mesmo dentro do perfil, acho que está no momento que vale a pena aumentar a exposição a risco. E aí, de novo, moderado, arrojado, cada um aumenta na margem que se sentir mais confortável. E eu gosto de ativos cíclicos. Então, bolsa, como a gente vem falando, e de novo, não é porque vai dobrar e ninguém está vendo, não é uma exuberância racional, mas eu acho que de fato abre-se uma porta. De novo, desafios enormes, mas que bom pelo menos começar esses desafios com o pé direito. Eu acho que a administração Bolsonaro ela se dá o luxo disso. Agora é o quão hábil eles vão saber tomar esse benefício e transformar em resultado. Eu acho que começar com uma Câmara mais propensa, com uma força eleitoral mais forte e com um ministro da Fazenda que goza de credibilidade no mercado, tudo isso é uma condição necessária, mas ela não é suficiente. Então que o novo presidente da nova administração também tenha essa noção e leve muito a sério os trabalhos e dê prioridade à reforma econômica. Porque a situação fiscal e da insustentabilidade das contas públicas, de fato, é grave. E quanto mais a gente começar a caminhar nisso, mais o risco anda, a propensão ao risco anda e a roda volta a girar. E o potencial dessa roda brasileira girar é enorme. Então, o que tem que ter na carteira amanhã é diversificação e dentro do perfil de cada um tem um pouco mais de risco, a hora é essa. Obrigada. Eu concordo plenamente, acho que com os dois aqui. Eu diria, bolsa de uma maneira genérica tem que ter uma exposição um pouco maior do que tínhamos 1, 2, 3 meses atrás e com certeza maior do que tínhamos 1, 2 anos atrás, mas isso com cautela e ajustado ao seu perfil de risco. Assim, dentro de bolsa, a gente acha que os nomes estatais e os ligados mais aos cíclicos domésticos, os bancos, o varejo, as aéreas, são nomes que se beneficiam desse ambiente, digamos, em linhas gerais. E eu estou muito na linha do Daniel, acho que tem muitos passos adiante para a gente ir ganhando convicção. De novo, esses 125 mil pontos que a gente falou para o ano que vem, ele é factível, mas ele tem que ter comprometimento com as reformas, tem que ter avanço nas reformas, tem que ter uma visibilidade maior em relação ao plano de governo. Hoje não tem ainda um plano de governo publicado, então a gente tem que ter tudo isso em mãos para ir ganhando convicção e à medida que isso vai acontecendo, aí essa roda vai girando, a bolsa vai gerando tração.
Excelente, excelente, pessoal. Eu queria muito agradecer a presença de todos vocês, tá? Obrigada, Thiago, obrigada, Daniel, obrigada, Karel. Agradecer a presença do Henrique, que fez aqui com a gente o telefonema para falar sobre a posição do Alaska Black. Obrigada a todo o time do InfoMoney, tá? Que tá aqui trabalhando com a gente nesse domingo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal da XP Investimentos para vocês sempre receberem aí algumas atualizações de mercado. E sigam a gente lá na página do Explica Ana, amanhã, principalmente para fazer a abertura de mercado no Instagram. Obrigada. Muito obrigado.